Abra a tua Bíblia comigo em Mateus. Eu quero revelar alguns segredos para vocês hoje. Segredos que estão na Bíblia e talvez você não tenha conseguido decifrar. Quem gosta de escutar segredos aqui? Quantos fofoqueiros? Fofoqueiros nós temos. O pessoal fica na dúvida, né? Mas os segredos que nós vamos contar hoje são segredos bíblicos, vale a pena escutar. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 25, é um dos trechos, uma das histórias bíblicas mais famosas. Você conhece muito bem, talvez você não tenha visto do jeito que eu quero lhe apresentar hoje. Nesse culto fé, Deus precisa, Deus quer, Deus está ansioso para renovar a tua. E a Bíblia diz o seguinte: na quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. É normal uma pessoa andar sobre o mar? Você precisa saber que as coisas que Jesus faz não são coisas que o homem pode fazer. Quando você coloca a tua esperança em Cristo, você tem que saber que Ele vai sempre fazer algo que o homem não consegue fazer. O que o homem consegue fazer, Ele deixa para o homem fazer. Exame médico, o homem consegue fazer. Curar o câncer, Jesus vai lá e cura. Tem coisas que o homem vai fazer e Jesus não vai se meter, porque é para o homem fazer. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele já deu para os filhos dos homens. Ele confia que nós seremos bons administradores e governantes dessa terra. Mas quando as coisas saem do nosso controle, aí Ele vem andando sobre o mar fazendo coisas que o homem não consegue fazer. Quando as coisas saem do teu controle, quando a crise chega, quando o caos se manifesta, Ele vem sempre fazendo algo que o homem não consegue fazer. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, fazendo aquilo que o homem não consegue fazer, eles perturbaram-se, eles ficaram perturbados. Tem como ficar perturbado na presença de Jesus? Tem, está aqui. Tem como ficar confundido diante da presença de Cristo? Tem, está aqui. Tem como não entender nada, mesmo quando Deus está na tua frente? Tem. Tem como não reconhecer a Deus, por mais que seja Ele mesmo atuando na tua vida? Tem. Porque os seres humanos são tão limitados que se Deus não desenhar, a gente não entende. E tem gente que quer caminhar sem Deus. Eu não entendo os ateus. Eu gostaria de entender. Porque se a Bíblia diz que a salvação é difícil para os justos, onde vai comparecer o ímpio? Quando os discípulos o viram, ficaram perturbados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Sublinha a palavra medo. Eles confundiram Jesus com um fantasma. Fantasma existe? Sim ou não? Alguém já viu? Senão tem culto de libertação essa semana. Fantasma existe? Mas eles confundiram Jesus com um fantasma, com algo que não existe. Por quê? Porque Jesus estava fazendo algo que o homem não pode fazer. Quando Jesus faz algo na tua vida que o homem não consegue fazer, você pode confundir com outras coisas. Então por isso que é importante você entender a palavra de hoje, para que você não seja confundido, para que você não seja abalado, ainda que o caos se instale, ainda que a tempestade chegue, ainda que a crise do combustível chegue. Você pode ficar sem combustível para o carro, mas não sem combustível para a tua vida espiritual. E eles gritaram de medo. Sublinha a palavra medo, porque é uma palavra-chave para a palavra dessa noite. Mas imediatamente Jesus falou com eles: tende bom ânimo, sou eu, não temam. E Pedro respondeu: se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. Sublinha medo de novo. E começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Imediatamente
Jesus, estendendo sua mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sublinha, dúvida, duvidaste. Eu quero te ensinar algo sobre fé hoje. A fé é um dos poderes que regem a humanidade. Eu acabei de escrever um livro e vim lançá-lo aqui, chamado O Maior Poder do Mundo, que não é a fé. A fé é um dos 8 poderes que movem a humanidade, que regem essa terra. Existem 8 poderes que regem a terra, e se você conquistar esses poderes, você vai viver uma vida extraordinária. O que é uma vida extraordinária? É ver uma vida boa? Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, mas também andava sobre as águas, é extraordinário. Tem coisas que você vai fazer que o homem normal, comum, não consegue fazer. Mas para isso, você não vai precisar só de bom ânimo, você não vai precisar só de força de vontade, você não vai precisar só de um sonho, você vai precisar de poder, ter poder para fazer, para realizar. E Deus deixou alguns poderes disponíveis na terra. Então nesse livro a gente relata alguns deles. O poder da informação, por exemplo. Imagine-se no meio, para quem está nos assistindo pela internet, ou para quem vai assistir isso depois, nós estamos justamente no meio da crise de combustível aqui no Brasil. Quer dizer que todos os postos de gasolina do país estão fechados. Aconteceu um milagre para que nós estivéssemos aqui hoje, chegássemos de avião, e para que nossa equipe conseguisse chegar de carro. Teve que parar o carro no meio do caminho, pegar um ônibus e um monte de coisa, porque não tinha combustível. A gente está no meio de uma crise sem precedente no país. Eu fui almoçar num restaurante hoje e pedi 2 ovinhos, por favor. Ele falou: infelizmente, senhor, nós não podemos servir 2 ovos, porque nós estamos diante de Deus. Eu falei: gente, eu não estou pedindo uma picanha, eu estou pedindo um ovo. Mas não chegou o caminhão, não posso servir. Então é no meio dessa crise que a gente está. Imagine se uma semana antes dessa crise chegar, alguém lhe dá a informação de que o Brasil vai ficar um mês sem gasolina. Para você entender melhor biblicamente, antes do dilúvio acontecer, essa decisão já tinha sido tomada no céu, estava decretado: vou destruir todo ser humano na terra, dos répteis até os seres humanos. Mas antes de acontecer, Deus olhou para a terra e diz a Bíblia, e Noé achou graça. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Noé achou graça aos olhos do Senhor. E quando Deus acha graça em alguém, Ele chama e conta segredos que ninguém sabe. Ele conta decisões que Ele tomou no céu para a gente que está aqui na terra. E Ele falou: Noé, vou destruir toda a terra, constrói uma arca. E Noé começou a construir uma arca. Olha que louco. Começou a construir uma arca numa época que não chovia. Então todos os vizinhos, todos os moradores da cidade olhavam e falavam: que doido, o cara está construindo um barco. Porque quem não tem a informação que você tem vai zombar do que você está fazendo. Imagina você começar a passar com vários galões de gasolina. Tudo bem, Pai do Senhor? Todo mundo: gente, que cara louco. Porque o cara não vai lá e abastece, ele não tem informação que daqui a um mês vai faltar. Imagina quando José começou a construir os celeiros no Egito. Gente, para que construir celeiro desse tamanho? Você tem comida à vontade. Só ele sabia que viriam 7 anos de fome. Ele não anunciou para nenhuma nação, porque essas nações teriam que vir comprar na mão dele depois. A informação tem muito poder. A gente desvaloriza porque a gente não entende que um dos poderes que rege a humanidade é o poder da informação. Outro poder que rege a humanidade é o poder do amor. O amor é mais forte do que a morte. Outro poder que rege a humanidade, o poder da sabedoria. A Bíblia diz, Provérbios capítulo 4, versículo 7, a sabedoria é a coisa principal. Mas como assim principal? Mais do que o amor, mais do que a fé? Está na Bíblia. Sabedoria é a coisa principal. Nós temos o poder do sonho. Quem sonha está anestesiado contra as dores da vida. Por que Martin Luther King era preso várias vezes por semana, sua casa era apedrejada, seus filhos eram injustiçados, ele saía da prisão e voltava a marchar pelos direitos civis? Porque ele está anestesiado. Quem não está sonhando
sente muito mais forte as dores da vida. Fica reclamando tudo. Ai meu Deus, que injustiça, acabou o combustível, esse Brasil não presta. Porque não está sonhando com um Brasil melhor, então fica reclamando do Brasil. Porque José não estava na prisão falando, que droga, eu estou nessa prisão justamente, não era para eu estar aqui. Porque ele estava sonhando com o trono. Quem tem um sonho não sente as dores da vida. Quem tem um sonho está anestesiado, é o maior anestésico contra as dores da vida. Sonhar é um poder. Quando Martin Luther King, numa época de segregação racial, juntou mais de 300 mil pessoas na capital dos Estados Unidos, em Washington, ele reuniu aquelas pessoas para falar, eu tenho um sonho, eu tenho um poder, e ninguém vai me parar, porque esse poder está dentro de mim. Imagina quem consegue reunir vários poderes desse ao mesmo tempo. É possível. Eu vim aqui para te falar que é possível. Vários homens na Bíblia e nos dias atuais reúnem. Quer ver um dos poderes que move a humanidade? O poder da networking, da rede de contatos, dos teus relacionamentos. Daniel capítulo 2, versículo 49. E o rei resolveu botar Daniel como governador sobre toda a Babilônia. Vírgula. Então Daniel pediu ao rei que Sadraque, Mesaque e Abidnego se tornassem os chefes dos negócios da Babilônia. Quem era o homem que orava 3 vezes por dia? Daniel. Quem saiu da cova dos leões ileso? Daniel. Quem era o homem mais sábio da Babilônia? Daniel. Mas quando ele entrou no reino, levou a sua rede de contato junto. Tem gente que está fazendo coisas para te abençoar lá na frente e você nem sabe. Só porque você está na rede de relacionamento deles. Rede de relacionamento tem a ver com você se doar para a pessoa e não com ela estar no seu WhatsApp. Não é porque a pessoa está no seu WhatsApp que ela é seu contato. Networking, rede de relacionamento, é um poder tão forte que José, quando estava na prisão, isso é muito forte. Posso soltar? José, quando estava na prisão, em vez de estar murmurando da vida, que nem a gente murmura às vezes, você nunca mais vai murmurar. Eu quero profetizar, você nunca mais vai abrir sua boca para reclamar depois dessa noite. Em vez de ele estar reclamando porque estava injustiçado, meus irmãos me venderam, meu pai não me procurou. Imagina você desaparecer e teus pais não te procurarem. Meu pai não me procurou, meus irmãos venderam, e não sei o quê. E a mulher me injustiçou, a mulher de Potifar me botou aqui, é mentira, eu nem encostei nela. Cadê Deus? Não é assim que a gente faz? Onde está Deus? Como se você conseguisse brigar com Deus mesmo, né? É só para gastar dinheiro com o psicólogo que tu faz isso depois. Ah, Jesus. Mas José, em vez de estar, onde é que está Deus? Em vez de estar murmurando, sabe o que ele estava fazendo? Amizade com copeiro, com padeiro. Ele estava aumentando a sua network, aumentando sua rede de contatos. Porque ele sabia que é um dos poderes que rege a humanidade. Quando o faraó teve um problema, falou, olha, eu tenho um sonho e ninguém consegue interpretar. Aquela amizade, aquele contato que José fez na prisão, falou, eu conheço um homem. Deixa eu te falar uma coisa. José merecia estar na prisão? Ele fez alguma coisa para estar naquela prisão? Não era injusto ele estar na prisão? Tem lugares que você não merecia estar. Tem lugares que não era para você estar, mas Deus vai te deixar lá um tempo para você conhecer as pessoas que vão soprar o teu nome nos palácios. Para conhecer as pessoas que vão te colocar nos palácios. É por um tempo. Existem pessoas que estão reclamando, hoje eu estou fazendo faxina, não era para estar fazendo faxina, Deus tem mais para mim. Mas por um tempo você tem que fazer faxina, porque para conhecer o empresário tal, você vai entrar só como faxineiro ali, você não entra como outra coisa. Tem gente que não entende que Deus trabalha com etapas, com processos. E quanto mais poderes você acumular, poderes esses que Deus colocou à disposição de nós, à nossa disposição, não é poderes que nós estamos inventando, poderes que estão na Bíblia à disposição de quem serve a Deus. Quanto mais desses poderes você acumular, mais longe você pode ir. Tem que falar assim, não, Deus usa qualquer um, usou até o burrinho. Claro, usou uma vez o burrinho. Se você quiser ser usado uma vez por Deus, você não precisa fazer nada. Se você quiser ficar a vida toda na presença de Deus, sendo usada por Ele, para mudar a geração, aí você vai ter que adquirir poderes. Poder da sabedoria, poder da networking, o poder do amor, poder dos sonhos. Tudo isso eu venho contando detalhadamente no livro. Como você obter, como comprar. Porque todos esses poderes, com exceção do maior poder do mundo, estão à venda.
E aqui eu entro na palavra de hoje. O pastor me deu só até meia-noite, então eu estou correndo aqui. Amém? Quem fica até meia-noite? Vocês podem ficar, porque 9h30 eu vou embora, vocês trancam a porta certinho. Não tem problema nenhum. Olha só. Escuta isso. Escuta isso aqui. Existem pessoas que, por não pagarem um preço certo, porque tem gente que gasta muito e não compra nada, por não usarem a moeda correta, nunca alcançam poderes que Deus colocou à tua disposição. Quer ver? Sabedoria. Eu estou precisando muito de sabedoria. Deus, eu preciso tanto de sabedoria. Aí eu vou lá no banco, saco R$1 milhão. Quem eu procuro? R$1 milhão é um bom dinheiro? Amém. Tem uma irmã ali que até chorou. Fala, Jesus. Quem eu procuro hoje na terra, ou até no céu, ou no espaço sideral, que vai me vender sabedoria por algum preço? Existe isso? Eu consigo comprar sabedoria? Porque tudo, grave isso, tudo que o dinheiro pode comprar é barato. O que o dinheiro não compra é verdadeiramente caro. Por exemplo, o dinheiro pode comprar o melhor colchão, mas nunca vai comprar o sono. O dinheiro pode pagar a melhor festa de casamento, mas não garante a felicidade do casal. O dinheiro não é uma moeda poderosa como você pensa. Existem moedas muito mais poderosas que o dinheiro, e uma delas que para mim, botei no livro aqui, na introdução toda, é a moeda mais valiosa da terra, é o tempo. Porque a Bíblia diz o seguinte: por exemplo, se você quiser comprar dólar, você consegue comprar? Você vai na casa de câmbio e fala, por favor, $2.000, $10.000. Vou botar a realidade do pessoal, $100 para eu ali rapidinho em Orlando. A realidade. E passa uma semana, hein? E volta com $20 de troco. Brasileiro é complicado. E aí, escute isso. Eu consigo comprar dólar, eu consigo comprar euro, eu consigo investir em bitcoins, mas eu consigo comprar tempo? Fala, gente, eu perdi muito tempo da minha vida. Moço, me dá 12 anos, aí eu perdi muito tempo. Tem como comprar? Não tem nem 1 minuto. Você tem como economizar dinheiro? Se você quiser economizar em libra esterlina, você consegue? Mas se você quiser economizar tempo, aí hoje à noite eu não vou gastar essas 2 horas não, vou economizar aqui para eu viver mais 2 horas. Existe isso? Se você não tivesse aqui sentado, gastando a moeda mais valiosa do tempo para comprar a sabedoria que você está comprando hoje, esse tempo estava indo embora de qualquer jeito, para o ralo, para o lixo. Olha como é que o tempo vale. Porque intencionalmente ou não, você está gastando ele todo dia. Comprando os poderes ou não, ele está indo embora. E aí, a única moeda que compra os poderes que regem a humanidade é o tempo. Quer ver? A sabedoria. A Bíblia diz o seguinte: ande com um sábio e serás sábio. Para andar com um sábio custa dinheiro ou custa tempo? Tempo. Tiago capítulo 1, versículo 5. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. Orar, quer pedir a Deus, custa dinheiro ou custa tempo? Alguém paga para orar? Tem alguns lugares que estão já cobrando, mas graças a Deus aqui não. Graças a Deus aqui não. Mas escute isso: orar custa tempo. Ou seja, a sabedoria você compra com o tempo. Amor. Você está apaixonado, vou casar. Aí você chega na irmã. Oi, irmã, paz. Ela, paz do Senhor. Então, estava querendo casar, estou com R$500 mil. Vai ajudar muito, irmão, essa aí. Já quero lhe adiantar que vai ajudar, já facilitou o processo, tá? Mas é... abre muita porta. Mas compra o amor? Não. Você vai ter que investir tempo. Quando eu namorava com a Janine, era assim, tá bom, 2 horas de conversa. Mas como é que foi o dia? Era a 3ª vez que eu perguntava como era o dia. Ah, foi bom, fui na escola. Ah, que legal, que bem. Então tá bom, 2 horas, né? Tá bom, vamos desligar. Tá, desliga você. Ah, não, desliga você. Por quê? A gente gasta a moeda do tempo para comprar o amor. A networking tem a ver com tempo. Quanto mais tempo eu dou para uma pessoa, mais amigo ela se torna de mim.
Já aconteceu de eu desmarcar viagem ou sair de compromissos muito sérios para ir na casa de um amigo, visitar, às vezes só tomar um café. A nossa amizade aumentou muito só porque ele sabe que meu tempo vale muito. Então, para eu estar 1 hora na casa dele ali, ele sabe que a minha consideração, o meu amor por ele é grande. A nossa amizade fortificou. A networking se compra com tempo. Agora vamos entrar no assunto de hoje. Eu ainda não comecei a pregar, estou introduzindo. Vamos falar da fé, que é o assunto de hoje. Um dos poderes que move a humanidade. Biblicamente, como é que você consegue fé? Está na Bíblia. Vou te ajudar porque eu estou sentindo que você não tem vindo à escola dominical. A fé vem pelo... Mais alto. A fé vem pelo... A fé vem pelo ouvir. Ouvir custa dinheiro ou custa tempo? Quanto mais tempo você investe em ouvir, mais fé você vai ter. Qual o problema aqui dessa passagem que nós lemos? Pedro escutou muito, mas não ouviu quase nada. Porque quando Jesus aparece andando sobre o mar, nem reconhecer com quem ele acordava, almoçava, dormia e fazia milagres, ele reconheceu. Quando Jesus falou, vem até a mim, ele teve disposição, não teve coragem, ele teve disposição. Só para você entender que disposição não vale muito, se o medo te pegar no meio do caminho. Ele teve disposição de botar o pé sobre as águas, mas quando sentiu o vento, quando veio a crise, quando o caos chegou, ele teve medo, e o medo e a dúvida andam juntos. E todo poder, repete comigo, todo poder que rege a humanidade tem um antipoder, ou seja, uma criptonita. Lembra daquela pedrinha verde do Superman? Que enfraquecia o homem mais forte do mundo? Por exemplo, para você entender sobre isso, o antipoder do amor, a gente fala, o amor não é o maior poder do mundo? Claro que não. Por que não? Porque ele pode ser destruído. Você já viu pai matar filho ou filho matar pai? Quem já viu? E a Bíblia também tem uma prova sobre isso. Diz o seguinte, que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria. Então qual é a criptonita do amor? A iniquidade. Antes de um pai deixar seus filhos, abandonar sua esposa e ir embora com a amante, a iniquidade tem que entrar e ir esfriando o amor, para ele ter coragem de tomar a decisão. A iniquidade mata o amor. Se você blindar sua vida contra a iniquidade, o amor jamais vai morrer. Todo poder tem uma criptonita. Qual é a da fé? O medo e a dúvida. Medo e dúvida são inimigos da fé. Onde um está, os outros não podem estar. Quando a fé chega, o medo e a dúvida vão embora. Quando o medo e a dúvida estão, a fé vai embora. Você tem que decidir qual deles você vai querer. Os dois não ficam no mesmo ambiente. Eles não se dão. E a fé vem pelo ouvir. Aí, todo mundo está falando, gente, a crise parou o Brasil. Se eu estivesse ouvindo o que a rádio diz, o que a televisão falou, eu não poderia estar aqui hoje. Porque a televisão disse que os voos iam ser cancelados, mas eu estou aqui. A televisão disse que não tinha mais gasolina para o meu carro chegar no aeroporto, mas eu estou aqui. O que a televisão fala, eu acredito se eu quiser. Agora o que Deus me falou, Deus falou, você vai estar lá, eu escuto a fonte certa. Quem você escuta determina o resultado que você tem. Então qual é o problema? Tem gente escutando muito, ouvindo pouco. Pedro escutava Jesus todo dia, mas parece que não ouvia Jesus. A fé não vem pelo escutar, ela vem pelo ouvir, que é diferente, é assimilar. Tem gente que já escutou várias músicas na igreja, aí fala assim, canta aí. Eu não lembro, Jesus. Porque você escutou, mas não ouviu, você não assimilou. Por isso que a fé não vem pelo escutar, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, assimilar, meditar no que foi falado. Pedro começa a afundar, porque o medo e a dúvida se instalaram.
eu preciso fazer uma pergunta para você hoje. O que você faria a partir de hoje, se o medo nunca mais fosse uma opção? Onde você estaria agora, se a dúvida nunca tivesse te encontrado no caminho? Quem seria você, se a tua fé fosse inabalável, a ponto de Jesus falar, vem andando sobre as águas, e você simplesmente não duvidar e começar a andar? Quem seria você? Pedro, um grande apóstolo, mas é lembrado como o homem que afundou. Porque a forma como a sua fé reage diante do caos determina a forma que você será lembrado. As pessoas não se lembram de você quando você está bem. As pessoas se lembram de como você reagiu ao caos, de como você reagiu nos tempos difíceis. Quando você foi mandado embora do emprego, que reação você teve? Uma reação de fé ou de medo? Quando anunciaram na televisão, vai ter recessão de combustível, você falou, meu Deus, eu estou dizendo, como é que eu vou trabalhar? Você falou, glória a Deus, porque Deus está acima de todas as coisas, e Ele tem um plano na minha vida nisso. Ou seja, parece até filme, porque não é possível que eu vou ter que dar glória a Deus. A Bíblia diz que a gente tem que dar graças por tudo. Glória a Deus, acabou o combustível, Deus vai mostrar que Ele é Deus na minha vida, porque no meu carro não vai acabar. Segura. Hoje eu fui para o aeroporto errado. Escute isso. Eu fui orando para a gasolina chegar até o aeroporto. Que fique registrado que nós estamos numa crise de combustível. Eu tinha os R$50 da gasolina. Nossa, o pastor está tão desesperado, não tem nem da gasolina. E aí, cheguei no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e recebi a notícia que meu voo era por Guarulhos, 1 hora de distância. Minha esposa estava comigo. Qual foi a minha reação? Meu Deus, perdi o voo. Não, falei assim, glória a Deus. Guarulhos é mais longe que Congonhas, quer dizer que Deus vai me embarcar de Congonhas. Que maravilha, economizei gasolina. Eu já fui confiante. Falei, moço, perdemos o voo. Você pode dar um glória, moço, o quê? Eu já vou jogando os irmãos para a igreja, né? Eliezer estava comigo e tal. Ele falou, não, eu vou botar vocês no voo aqui de Congonhas mesmo, porque nessa crise, né? Eu falei, a crise, rapaz, tá terrível a crise. Caminhoneiro aí, parando tudo. Embarquei. E aí a minha equipe, que veio trazer os livros, está aí fora, não tinha como vir. Ninguém estava alugando carro, as locadoras de carro. Eu moro em São Paulo, conseguimos um carro no Rio de Janeiro para alugar. Mandamos o pessoal no Rio, pegou o carro, trouxe para São Paulo, colocou os livros. Isso no gás, que era o combustível que ainda tinha. 1h pouca da manhã eu liguei para eles, como é que está? Ele falou, Thiago, acabou o posto de gás e ainda faltam 400 quilômetros para chegar em BH. O que a gente faz? Eu falei, olha, eu vou mimir. Mas de uma coisa eu sei, amanhã de manhã vocês vão me ligar e vocês já vão estar em BH. 7 horas da manhã acordei para pegar o voo, liguei para eles, onde é que vocês estão? Estamos em BH já, no hotel. Falei, como é que vocês chegaram? Não, então, acabou mesmo a gasolina? Acabou, não tinha como. Mas estava passando um ônibus escrito Belo Horizonte. Paramos o ônibus. Eu falei, moço, você vai para Belo Horizonte? Vou. Eu estou só com uma malinha, 18 caixas de livro. Você vê como é que eu estou com fé que hoje você vai levar 10 livros cada um. Ah, mas é a crise, né? Os caminhoneiros, tá brabo. Tudo, meu irmão, é a crise. Botamos tudo, trouxemos, tá todo mundo aqui. Se você escutar a televisão, se você escutar o que o repórter está dizendo, se você escutar o que o fulano falou sobre você, se você escutar as más notícias, você vai afundar quando as tempestades vierem. Mas se você escutar a voz certa, você vai caminhar sobre as águas. Nada será impossível para você. Nada.
O medo e a dúvida nunca mais vão fazer parte da tua caminhada. A tua fé vai ser invulnerável, inabalável, constante. Porque se tem um poder que pode remover montanhas, é o poder da fé. Quem está com uma montanha bem na sua frente, na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua vida física, na sua vida espiritual, quem tem uma montanha para remover? Levanta a mão, quem tem uma montanha? Você que está nos acompanhando pela internet, pela Rede Super, se você tem uma montanha na sua vida, levanta a mão agora que eu vou orar por você. Eu quero declarar em nome de Jesus que a tua fé é maior do que essa montanha. A tua fé pode remover montanhas, porque a fé é um poder que move esse mundo. Esse mundo se submete ao poder da fé. Em nome de Jesus nós declaramos que essa montanha vai sair do lugar para você passar. Você vai passar. Você vai passar. Muita coisa não está acontecendo na tua vida porque você ainda não conquistou o maior poder do mundo. Os poderes que regem a humanidade. Pastor, mas qual é o maior de todos? Se eu pensava que era a fé, eu pensava que era o amor, eu pensava que era a sabedoria. Nossa, que poder. Mas todos esses têm um antipoder. O maior poder do mundo não pode ser enfraquecido por nada. Todos esses se compram com o tempo. O maior poder do mundo não pode ser comprado. Ele é um presente divino. E a única coisa que você recebe de graça na Bíblia é a graça. Junto com ela vem a salvação e outras coisas, mas de graça você recebe a graça. Para Deus entregar o poder da informação a Noé, ele encontrou graça. Para Deus entregar o poder dos sonhos para José, que era um sonhador, por exemplo, para Maria, que não tinha sonho nenhum, Maria, mãe de Jesus. Tem gente que fala assim, pastor, mas não tem sonho nenhum. Fique tranquilo, porque quem não tem um sonho, Deus vai fazer você participar do sonho de alguém. Maria não tinha sonho nenhum. A Bíblia não registra, gente, que vontade de ser mãe do Salvador. Ai, queria tanto ter um filho tipo assim, Emanuel, para dividir a humanidade, sabe? Maria não tinha um sonho. Colocaram esse sonho nela. E por que ela? Porque ela não era cheia de talento, ela não era cheia de habilidades, ela não fez curso de babysitter para cuidar do filho de Deus. Maria não era cheia de treinamento, mas ela era cheia de graça. Isso quer dizer que a graça tem medida. Tem gente que tem um pouquinho de graça só, é meio sem graça. E tem gente que tem tanta graça que todas as portas se abrem quando ele passa. A graça é o maior poder do mundo, porque ninguém pode comprar e nada pode enfraquecê-la. Nem o meu pecado, nem o teu pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para todos os poderes. Para todos os poderes, você vai precisar de uma grandeza. Para o maior poder do mundo, você precisa de uma fraqueza. Se você tem uma fraqueza, se você tem uma debilidade, você é um candidato a ter o maior poder do mundo. Porque onde tem debilidade, onde tem fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. Deus disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Se você está fraco, a graça está crescendo. Se você está debilitado em alguma coisa, a graça está te enchendo. Preste atenção, o que salvou Pedro quando afundou, a Bíblia diz, imediatamente Jesus o puxou. Como Jesus pode puxar alguém das águas que falhou na fé? Ele era a graça. Aonde a graça está não tem morte, não tem vergonha. Aonde a graça está, tem salvação. Pedro afundou mesmo errando na fé, mesmo perdendo a fé, mesmo tendo medo. Mas medo não enfraquece a graça, pecado não enfraquece a graça, dúvida não enfraquece a graça. Ele perdeu a fé, mas a graça pegou ele no fundo do mar e puxou. A graça vai te levantar. O maior poder do mundo está disponível para você. Você vai ter que conquistar alguns poderes para ter uma vida extraordinária, mas o maior deles é a graça, porque quem não tem graça é sem graça. Já viu? O cara tem o dinheiro é um poder que move o mundo. Capítulo 12, o poder do dinheiro.
Mas o cara tem dinheiro, mas não tem graça. Ele não tem amigo em volta, ele tem sanguessuga. Quem não tem graça, sem graça, ninguém quer estar perto. Escute isso, eu vou encerrar aqui. Faraó está perturbado com um sonho. Meu Deus, eu tive um sonho terrível. Ninguém consegue interpretar, os magos não interpretam. Aí o poder da networking vai entrar em ação, o poder da rede de contatos. Aquele copeiro fala, eu conheço um que tem sabedoria para interpretar sonhos. Segundo o poder que estava sobre José, sabedoria. É mesmo? Traz ele aqui. A Bíblia diz que tiveram que tirar ele da prisão, fazer a barba dele, porque ele estava com cheiro de presidiário, com roupa de presidiário, estava há anos na cadeia. Quem para ouvir um preso? Esse preso estava sendo colocado diante do homem mais poderoso do mundo na época. 5 minutos atrás ele estava numa prisão. Como às vezes, há minutos atrás, antes de entrar aqui, você estava em alguma prisão. Mas você vai ver como você vai sair daqui hoje. Calma, calma. Ele entra na presença de Faraó. E Faraó fala assim para ele, eu tive um sonho, assim, assim, assado. E José falou, eu tenho a interpretação. As 7 vacas gordas são 7 anos de fartura. As 7 vacas magras são 7 anos de escassez. Mas ele não dá só a ideia, ele dá também a execução. Grave isso. A sua ideia não vale nada sem uma execução. Se você tem só ideia, vão sempre roubar suas ideias. Porque quem ganha o prestígio, quem sai na frente é quem executa ideias, não quem tem ideia. Ele deu a execução, olha, para resolver esse problema, e quem resolve o problema recebe governo. Você nunca vai receber governo se não resolver um problema de alguém. Se você resolver seus próprios problemas, parabéns, resolveu o teu. Se você resolver o problema dos outros, você recebe governo. Ele resolveu o problema de Faraó e não dele. Ele não estava ali para sair da prisão, para resolver o problema dele. Ele estava ali para resolver o problema de Faraó. Você viu essa semana um rapaz africano que escalou o prédio para salvar um menininho de 4 anos na França? Ele estava fazendo isso, gente, eu vou salvar aquele menino porque eu vou ganhar a cidadania. Ele fez isso? Não, ele queria resolver o problema do menino, mas resolvendo o problema dos outros, ele resolveu o dele para sempre. Ganhou um emprego e recebeu a cidadania francesa, que não é fácil de receber. Agora ele é cidadão europeu, porque resolveu o problema de uma pessoa. E José estava ali resolvendo o problema de uma geração. Porque tem pessoas que têm graça, como graça é por medida, pessoas que têm graça para resolver o problema de alguém. Tem gente que tem graça para resolver o problema de uma geração inteira. A porção de graça que você acumula em você determina como Deus vai te usar. Quantidade também. E ele chega diante de Faraó e fala, olha, a solução é essa. Você tem que construir celeiros, tem que juntar comida. Aí a Bíblia diz que Faraó olha para ele e entra um versículo poderosíssimo que diz assim, e Deus deu graça a José aos olhos de Faraó. Deus deu graça a José aos olhos de Faraó. Próximo versículo, e Faraó disse, quem é melhor do que você para governar todo o Egito? 5 minutos atrás era um presidiário. 5 minutos atrás era um injustiçado, barbudo, fedendo a prisão. 5 minutos depois, o homem mais poderoso do mundo está falando para ele, quem é melhor do que você? Eu tenho todos os magos, eu tenho todos os cientistas aqui, mas quem é melhor do que você para governar todo o Egito? Porque quando a graça está sobre a tua vida, não vão pedir teu currículo, não vão pedir referência, não vão querer saber como foi teu passado, só vão te entregar o trono na mão. Quando a graça está sobre a tua vida, o que passou, passou. O que importa é o que está por vir. Quando a graça de Deus está sobre a tua vida, ninguém pede referência, simplesmente te entrega um governo. O maior poder do mundo está disponível para você. Está nessa noite. E eu quero abençoar a tua vida nessa noite, dizendo que a fé vai continuar crescendo e o medo e a dúvida nunca mais vão roubar a tua fé. Que os outros poderes, o poder do sonho, do amor, o poder da sabedoria, da network vão continuar crescendo e nada vai enfraquecer isso. Que você lute para que os antipoderes não enfraqueçam os poderes que você pode comprar com o tempo. Quantos poderes você está comprando com 2 horas do seu tempo aqui? O poder da fé, sua fé está aumentando. O poder do amor por Deus e pelas pessoas. O
poder da sabedoria, você está saindo com mais informações. Só porque você está investindo o tempo errado, o tempo certo. Nunca mais invista o tempo errado. Nunca mais para assistir coisa que não vai te agregar. Nunca mais para ficar conversando sobre a vida dos outros. Quem fala mal dos outros para você, vai falar mal de você para os outros. Perde tempo com isso não. Investe a moeda mais valiosa do mundo para comprar poderes. Se é para ter sabedoria, eu pago o meu tempo. Se é para ter amor, eu pago o meu tempo. Se é para aumentar a minha fé, eu pago o meu tempo. Agora, se não é para comprar nada, sai de mim. Meu tempo é para comprar os poderes que regem a humanidade. A não ser o maior de todos, que foi lhe dado gratuitamente, já está em você. Se você tem uma fraqueza nessa noite, o maior poder do mundo está à sua disposição. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Paulo falou: Senhor, tira essa fraqueza de mim. Senhor, tira esse espinho na carne. E Deus falou: Paulo, a minha graça te basta, porque eu me fortaleço na tua fraqueza. Você já reparou que às vezes quando você está fraco, quando você está mal, é que você está mais espiritual? É só ficar duro que você começa a ficar crente. Ah, Deus, vou para um monte, tem que ir para um monte, tem que procurar um negócio. O caos se instala, parece que vira o super espiritual. Quando as coisas estão bem, você está no shopping, está vendo passagem aérea, não sei se eu vou para Miami, para Paris. Por isso que a graça se aperfeiçoa na fraqueza. Para que a graça se você já está bem? Agora tem o seguinte: os antipoderes só podem ser combatidos com uma decisão sua. O medo, Deus não pode tirar de você. Você vai ter que comprar o poder do amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então repare que tem coisas que não tem a ver com Deus. Você vai ter que comprar primeiro com o seu tempo para poder expulsar coisas que te enfraquecem. Ah, meu Deus. E nunca mais a tua vida vai ser paralisada. Nunca mais você vai perder um minuto da tua vida por causa do medo, por causa da dúvida. Tem gente que deixou de morar para fora do país. Tem gente que deixou de casar por causa da dúvida. Tem gente que perdeu a oportunidade de faculdade. Tem gente que já era para estar voando alto, mas a dúvida paralisou a pessoa. Eu quero profetizar que nunca mais o medo vai fazer você afundar nos mares da vida. Nunca mais você vai paralisar diante da dúvida, diante do medo. Mas a fé vai crescer em você, o amor vai crescer, os poderes que regem a humanidade vão crescer. Você vai investir bem o seu tempo para que Deus possa te honrar com esses poderes. Onde você estaria? Onde você estaria? Você que está na internet, você que está acompanhando, onde você estaria se o medo nunca fizesse parte da tua história? Se daqui para frente a dúvida nunca mais te pegar? Onde você vai estar daqui a um ano se o poder da sabedoria estiver em você e você nunca mais tomar uma decisão precipitada? Onde você vai estar daqui a alguns meses se o poder da fé for realmente um poder verdadeiro em você e as montanhas que estão na sua frente se saírem? Onde você pode estar profissionalmente, ministerialmente, financeiramente, se o poder da networking se manifestar na sua vida e você começar a ter amigos que vão soprar teus nomes nos palácios? Onde você pode estar daqui a uns meses se você começar a investir teu tempo para comprar esses poderes? Porque o maior poder do mundo é de graça, já está com você. Eu quero orar por pessoas que entraram nessa noite, esse apelo é bem específico, que entraram nessa noite com tanto medo de uma situação, com tanta dúvida, que a sua fé estava sendo roubada. Se a sua fé for roubada, a graça hoje vai colocar a mão na água e vai te puxar lá de dentro. A graça vai te puxar lá de dentro. Porque o medo e a dúvida não podem contra a graça. Podem enfraquecer tua fé, mas a graça vai te levantar. Porque para ser levantado por Deus, basta estar caído. Se você entrou nessa noite aqui com medo muito grande, com uma dúvida terrível, você tem que tomar decisões e não sabe o que fazer, o medo já estava roubando teu sono, tem gente inclusive tomando já remédio, isso estava te consumindo. Eu quero que você venha aqui na frente no altar, porque a tua fé vai ser fortalecida nessa noite, a graça vai te puxar para cima. Presta atenção nesse apelo, somente as pessoas que já estavam paralisando por causa do medo,
já estavam paralisando por causa da dúvida. Pessoas que creem em Deus, mas a fé estava esmurecendo, porque o medo era maior do que a própria fé. Se você está em cima e não quiser descer, só fique em pé, chega próxima, levanta a mão. Mas se quiser descer também desça, porque é muita gente. Escute isso. Nessa noite você vai ser como Pedro. Você vai ser puxado das águas pela graça. Nessa noite o maior poder do mundo vai se manifestar na tua vida. E as coisas vão começar a acontecer de uma forma que você nunca sonhou, você nunca imaginou. Outra coisa, vai ser muito mais rápido do que você pensa. Porque quando os poderes começam a convergir na tua vida, há um aceleramento no mundo espiritual. As coisas começam a se multiplicar muito rápido. O que demorava um mês vai ser um dia na tua vida. Você que está em cima, fica de pé. Levanta sua mão o mais alto que você puder. Vocês levantem o mais alto, todo mundo, o mais alto que você puder. Eu quero declarar, quero profetizar sobre a tua vida, o mais alto que você puder. Em nome de Jesus, todos os antipoderes, todas as criptonitas que enfraquecem a fé, o amor, os relacionamentos, a sabedoria, os sonhos, o amor, todos os antipoderes que enfraquecem esses poderes que regem a humanidade, estão sendo repreendidos na vida desse povo, porque esse povo vai prosperar de uma forma sobrenatural, para multiplicar para o reino de Deus e para a sua justiça. O maior poder do mundo vai crescer, vai se fortalecer agora na tua fraqueza. Pensa na tua fraqueza, pensa no que te derruba, pensa naquilo que você não consegue lidar. É nisso que a graça está usando para crescer em você. É nisso que a graça está se apoiando para crescer em você. Levanta a sua mão e receba a graça do Senhor. Levanta a sua mão e receba a força, a fé. Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. As águas não vão poder te afogar, porque a graça vai te puxar pelo braço. A graça não vai deixar você afundar. A graça não vai deixar a depressão te afundar. A graça não vai deixar a quebra financeira te afundar. A graça não vai deixar o divórcio te afundar. Nada vai te afundar, nada vai te parar, porque a graça do Senhor te toma pela mão e te puxa das águas. Ainda que tua fé tenha esmorecido, a graça tem misericórdia. Ainda que o amor tenha se esfriado, a graça renova na tua vida hoje. Prepare-se, porque o maior poder do mundo está chegando na tua casa, na tua vida, nos teus filhos. Nenhum dos teus filhos vai se perder, nenhum dos teus vão se perder. Deus está renovando suas forças. Você vai sair daqui com uma fé inabalável, invulnerável. Deus vai fazer um milagre na tua vida. Nós declaramos isso na autoridade do nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Grite o mais alto que você puder: eu tenho o maior poder do mundo. Que a graça e a paz estejam com vocês em nome de Jesus. Vai voltando para o seu lugar com fé. Não saia ainda, eu preciso de mais um minuto. Mas vai voltando para o seu lugar. Me dê só mais um minuto. Lá fora vai estar o livro O Maior Poder do Mundo. Só tem 600. Você é forte. Tem poucos livros, então. Deixa eu te dar um conselho. Eu já escrevi alguns livros que abençoaram esse país e outros, mas esse livro é uma revelação que vai converter muita gente, que vai aproximar muita gente de Deus. Leva para os seus amigos do trabalho, para os seus parentes. Leva em quantidade para você abençoar. O maior poder do mundo está muito bem explicado, como você conquista cada poder, como você chega lá. Tá bom? Esse livro com certeza vai ser uma bênção na tua vida. Tem outros materiais também, nosso DVD da Escola de Sabedoria, com 6 DVDs, nosso kit, nossa pendrive com várias mensagens de instrução bíblica. Eu quero passar um videozinho de 1 minuto, de 50 segundos sobre a nossa conferência. O pastor Márcio Valadão esteve com a gente na conferência desse ano. Você vai entender um pouco como foi, e a gente já encerra passando para o pastor Flávio. O tempo de clamar pelos seus direitos acabou, porque você morreu com Cristo e só vai ressuscitar com Ele. O tempo de achar que tem opinião acabou, porque nós estamos vivendo um evangelho que a gente só faz o que já está escrito.
construindo o futuro da igreja. Esse ano nós estamos trazendo ao Brasil preletores, mentores, para a gente receber conselhos, instruções, ensinos de como a gente pode contribuir com o futuro da igreja. Você vai entender muito sobre, por exemplo, vai estar com a gente o Chris Mendes da Hillsong, o pastor Chris da Austrália, da Hillsong, que agora está dirigindo também em Buenos Aires, vai falar sobre o poder do voluntariado. Eu sei que a Lagoinha trabalha com voluntariado. Cada pastor que está vindo de fora está com um tema específico sobre a igreja do futuro. Conferência Destino acontece de 6 a 8 de setembro em São Paulo. Nós vamos receber 6.000 líderes ali, para juntos estarmos sendo treinados e mentoreados para o futuro. A única forma de você se inscrever é conferenciadestino.com. Então, tanto quem está assistindo a gente pela internet, pela Rede Super e aqui, conferenciadestino.com. É a única forma de você se inscrever e garanta já a sua vaga, porque já passou da metade das inscrições. É uma conferência muito procurada. Essa foi a nossa primeira conferência no passado. A gente fundou a Casa Destino, que é uma rede de mentoria para líderes. Começamos a primeira conferência, esse ano vai ser a nossa segunda. Tivemos o privilégio de ter o pastor Márcio Valadão com a gente ano passado, o pastor Felipe Valadão. Então a Lagoinha está sempre presente, a gente tem algo muito bom juntos e eu sou muito grato a Deus por isso. Quero agradecer vocês que puderam estar com a gente, mesmo diante da crise, do caos, vocês vieram. Eu estava lendo no meu Instagram antes de subir, uma pessoa botou assim: ué, vai ter culto? Diante de Deus, eu fiz um negócio, um filme, nem conheço a pessoa, e ela mandou por mensagem, mandei a mensagem para ela. Tem gente que não duvida, escrevi para ela. Você não duvidou. Eu não sei nem como você chegou, mas você está aqui. Por isso eu quero profetizar: Deus vai honrar esse tempo que você investiu. Deus vai te honrar por isso. Prepare-se para as bênçãos do Senhor. As bênçãos vão te perseguir e vão te alcançar. Eu declaro isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor, muito obrigado. Deus te abençoe e não deixe de adquirir o livro O Maior Poder do Mundo.